Eu quero te mostrar uma estratégia profissional para enfrentar a Banca Sebrasp no concurso da Petrobras 2024 e foi a mesma estratégia que eu utilizei para conseguir ser aprovado no concurso de 2022 da Petrobras para cientista de dados. Então presta muita atenção, eu vou te mostrar 3 pontos que são fundamentais e te dar o passo a passo para você replicar na sua prova. Caso você não me conheça, eu sou o Patrick Viveiros e aqui no canal compartilho dicas e técnicas de estudo para te ajudar a conseguir sua aprovação em concurso. E hoje eu quero te mostrar a melhor estratégia para enfrentar a Banca Sebrasp aqui no concurso da Petrobras. Olha só, a grande questão aqui é que a Banca Sebrasp, a estratégia com essa banca é chave. Por que eu estou falando isso? Com outras bancas, como a Seixas Gran Rio, que era muito tradicional aqui nos concursos da Petrobras, só tendo conhecimento técnico você conseguia chegar na prova e mandar muito bem. Mas com a Sebrasp a gente tem uma série de pontos que fazem com que isso não seja tão fácil assim. Então aqui você precisa de uma estratégia profissional. E a estratégia profissional, ela é aquela que te garante mais pontos na prova e que ajuda você a diminuir a sua ansiedade. E eu quero te mostrar 3 pontos, esses 3 pontos que estão aqui na tela, e eles vão te ajudar a ter mais pontos e a diminuir sua ansiedade. O primeiro ponto é você entender a Sebrasp. Será que vale a pena chutar ou deixar em branco? Vou te mostrar detalhes e alguns exemplos bem interessantes. No segundo ponto, a gente vai ver como gerenciar a prova e isso faz uma diferença gigante. Por onde você vai começar na sua prova, como você vai fazer essas questões. E o terceiro ponto é que eu vou te entregar o ouro, que foi realmente a forma que me garantiu a aprovação. Como você vai fazer essa prova de uma maneira realmente profissional, tá? Começando no primeiro ponto, você precisa entender. E calma, às vezes você vai falar, Patrick, eu já sei disso. Calma, que saber que uma regra existe é diferente de saber como aplicar na prática e inclusive tirar vantagem de como a Sebrasp funciona. Olha só, você precisa saber que uma questão errada anula uma certa, mas como você vai levar isso em consideração para ter mais pontos na sua prova? É exatamente o que eu quero te mostrar. Para começar a nossa análise, a gente tem que pensar qual será a nota de corte, né? Muitas pessoas perguntam isso. E a gente não consegue saber qual que vai ser essa nota, mas nós temos uma ideia pelo último concurso. No último concurso, na média, a nota de corte foi de 68 pontos líquidos, tudo bem? Fazendo a média de todos os cargos, ficou nesse quantitativo. Se a gente tivesse que chutar uma nota de corte para esse próximo concurso, seria razoável chutar uma nota um pouco menor do que essa. Por quê? Porque agora nós vamos ter mais vagas, em alguns cargos a gente vai ter muito mais vagas do que no último e a gente não vai ter uma quantidade de inscritos tão maior assim. Então, naturalmente, a nota de corte ela vai descer. Como a gente não tem como cravar qual vai ser a nota de corte, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar seria traçar um alvo para a minha prova, né? Um alvo muito particular seu. Na minha prova lá de 2022, para nível superior, eu fiz isso e coloquei como alvo 75 pontos de 120, aproximadamente 65% da minha prova. E é isso que eu dou como dica para vocês. Eu teria como alvo 65 pontos, porque na maioria dos cargos essa é uma pontuação que vai te deixar muito perto ali do cadastro de reserva, em alguns casos, talvez até bem perto das vagas. Então, o que a gente tem que avaliar? Do que a gente está falando? Uma questão errada anula uma certa, e o nosso alvo, um alvo bem razoável, seria 65 pontos. Agora eu quero te dar 3 exemplos de pessoas fazendo a prova que conseguiriam 66 pontos, mas com diferentes formas de fazer. A primeira marcou 100 questões, acertou 83 e errou 17. Com isso, a nota final fica 83 menos 17, o número de acertos menos o número de erros, que vai dar 66. A segunda pessoa já marcou 90, deixou 10 questões em branco. Acertou 78, errou 12 e ficou com a nota de 66, a mesma nota da primeira, mesmo deixando 10 questões a mais em branco. E a terceira pessoa, presta muita atenção nesse exemplo, marcou apenas 84 questões, acertou 75, errou 9 e ficou com uma nota final de 66. Olha só, eu fui muito parecido com essa terceira pessoa aqui na minha prova. Eu deixei
22 questões de 120 em branco. É um número bem expressivo. E por que eu fiz isso? Primeiro motivo, quanto mais questões a gente faz, mais tendência a gente vai ter a errar mais questões. Então, se eu fizer 100, provavelmente eu vou acabar errando 20, às vezes 30 questões, e isso derruba muito a minha nota. Segundo fator, quando você faz menos questões, por exemplo, se ao invés de fazer 100, eu fizer 84, eu estou poupando meu tempo. Eu não vou ter que fazer 16 questões a mais. Então, ao invés de ter 4 horas para resolver 100 questões, eu vou ter 4 horas para resolver ali 84 questões com muito mais foco e intensidade. Então a minha recomendação aqui é sempre essa. Presta muita atenção nesses exemplos e avalia, porque normalmente quanto mais questões a gente faz, mais a gente erra. É por isso que, na minha visão, não vale a pena você sair chutando nessa banca. Você precisa ficar ali restrito no que você tem mais certeza, no que você já tem uma ideia boa, do que só sair chutando. Não vale a pena chutar a prova inteira. Então, viu que você já marcou 85 questões dentro do que você acha razoável, do que você tem mais convicção? Para por ali, não sai chutando um monte de questões, ainda mais porque é bem razoável alcançar 66 pontos, marcando ali 85 questões. O nosso segundo ponto é gerenciar a sua prova. E olha só, você vai chegar na sua prova ansioso. Eu cheguei lá tremendo na minha prova, nessa de 2022. Isso porque eu já era concursado da Petrobras. E a grande questão é, existem formas de você fazer a prova e começar que vão te fazer bem e que você vai diminuir essa ansiedade, e formas que, se você seguir esse caminho, você aumenta a sua ansiedade. Pensa comigo, você está nervoso. O que você acha melhor? Você começar por uma parte que você tem mais familiaridade, ou por uma parte que você tem menos familiaridade? Se você começa por matemática e você não é bom em matemática, a sua tendência é ficar mais nervoso ou mais nervosa. Então, por isso, eu te digo, comece a sua prova por onde você está em casa, para você garantir pequenas vitórias, pequenos passos que vão fazer com que você aumente a sua confiança. Eu fiz isso na minha prova. Eu comecei por português, que era uma matéria que eu tinha estudado muito. E logo na primeira questão, eu me deparei com uma pegadinha exatamente igual a algumas questões que eu já tinha feito antes na minha casa. Eu quase dei risada quando eu vi aquela questão, porque eu já tinha certeza daquele gabarito. E aquilo foi me tranquilizando. Perceber que eu sabia os itens da prova foi me deixando um pouco mais tranquilo para prosseguir com as resoluções. E outro ponto aqui que faz muita diferença. Uma questão fácil vale tanto quanto uma questão difícil. O que eu quero dizer com isso? Vale muito a pena você garantir os pontos mais fáceis da sua prova logo no começo. Por quê? Se você resolver uma questão que leva 10 minutos ou resolver uma que leva 1 minuto, as duas vão te dar a mesma pontuação. Mas aquela mais trabalhosa, ela vai tomar muito do seu tempo, em que você poderia resolver outras questões que são super simples. A Banca Sebrasp coloca várias questões que basta você ler para você saber se ela está certa ou errada. Não precisa nem fazer conta. Então, vale muito a pena você focar em resolver primeiro esse tipo de questão. Então, não se sinta obrigado a fazer uma questão agora só porque você sabe resolver. Às vezes você sabe resolver, mas vai levar 10 minutos. Então deixa essa questão um pouco mais para o final e foca em fazer aquela mais rápida logo no começo. Para mim, essa é a melhor forma de gerenciar o seu tempo. Não é ficar marcando quanto tempo você vai levar em cada questão, porque nem dá para fazer isso, você não vai ter relógio. Então, começando pelas mais fáceis e rápidas, deixando as trabalhosas e difíceis para o final. Isso já vai te ajudar a garantir um número maior de questões realizadas. E é muito importante você testar o que eu tô te falando aqui nos simulados. Então começa por onde você tem mais facilidade, vai fazendo as questões mais fáceis primeiro e bota em prática o que eu tô te mostrando. O primeiro simulado gratuito que você tem que fazer é a prova anterior da Petrobras de 2023.1. Já pega essa prova, imprime o cartão resposta, dedica um tempo para fazer esse simulado. Agora, você vai precisar de mais do que apenas um simulado, e é muito importante que você tenha um combo de simulados bem feito por professores que são especializados na Banca Sebrasp. Se você ainda não tiver nenhum combo, eu recomendo que está no primeiro link da descrição, que é o combo do Acelerador Petrobras. Lá dentro tem 4 simulados com a resolução em vídeo que podem te ajudar demais nessa reta final. Mas não basta você saber gerenciar a sua prova e o seu tempo.
Você precisa saber fazer toda a prova com uma forma profissional, que é o que eu quero te mostrar agora no terceiro ponto. Como fazer essa prova de um jeito profissional? Eu demorei um tempo até montar essa forma de fazer e ela me ajudou muito. Para começar, uma coisa óbvia, mas que muita gente negligencia: hidratação e comida. Então, beba água durante a sua prova, leve água e leve comida, lembrando que a água tem que estar numa embalagem que seja transparente, não tenha rótulos, e a comida a mesma coisa, em sacos transparentes, tá? Isso é fundamental. Eu também vou gravar um vídeo mais detalhado falando sobre o que você precisa levar para a sua prova. Agora, entrando na forma de fazer mesmo, olha o que eu fazia que me ajudava muito. Eu sinalizava as minhas questões. Eu fazia 3 tipos de marcações diferentes. Então, para aquela questão que eu tinha certeza, eu ia nela e marcava com uma bolinha para eu saber que eu já sabia aquela resposta. Nas que eu tinha dúvida, mas que eu ainda poderia resolver, eu marcava com um asterisco para eu voltar depois naquela questão. E aquela questão que eu tinha certeza que eu não sabia, por exemplo, uma fórmula que eu nunca tinha visto e não saberia aplicar, eu já marcava ela com um X para eu nunca mais olhar na cara dela, para eu nem perder meu tempo com aquela questão. Então, isso daqui foi o primeiro princípio que eu segui para fazer a minha prova. Depois disso, né, tendo já essa marcação na minha mente, o que eu fiz foi o seguinte: eu separei a prova em etapas, de forma que eu conseguisse o máximo de pontos logo ali no começo da prova. E a etapa número 1 é você passar pela prova e garantir o certo. Como assim? Olha, vão ter várias questões na sua prova que são difíceis, que são complexas, e o primeiro passo é você passar pela prova inteira, começando lá, como a gente já falou, pela parte que você tem mais facilidade, buscando as questões que você tem mais certeza. É como se você tivesse uma árvore cheia de frutas. Tem uma que está lá em cima, que você precisa de uma escada para pegar, mas tem outra que você, esticando a mão, já consegue pegar. É muito melhor você pegar primeiro essa que está aqui mais perto. Então a minha ideia nesse primeiro passo era justamente essa: primeiro, garantir o que eu tinha mais certeza. Depois disso, eu passava essas questões para o gabarito. Digamos que eu passei pela prova inteira olhando as questões, né, e resolvendo ali as que eu tinha mais certeza e já fazendo aquela marcação de bolinha, asterisco ou X, e depois eu fiquei com certeza em 30 questões. Das 100 eu tenho certeza de 30. Beleza, eu pegava essas 30 e já passava elas para o gabarito. Por quê? Para diminuir a chance de errar o gabarito. Quando você deixa isso lá para o final, você às vezes vai passar correndo para o seu gabarito, no que você não precisaria fazer. Então eu já passava para o meu gabarito com bastante calma. E além disso, isso faz com que você tenha uma tranquilidade de pensar assim: eu já garanti 30 pontos nessa prova. Isso te dá uma tranquilidade maior para você fazer o restante da sua prova. Depois disso, eu tinha um ponto que era muito importante, mas muita gente não liga e acha perda de tempo. E eu vou te explicar que não é. Eu bebia água, ia ao banheiro, sim, eu saía da sala do concurso, ia ao banheiro e depois voltava e comia alguma coisa. Então por que eu fazia isso? Muitas vezes a nossa mente, quando ela está tentando resolver um problema, ela fica focada demais. E tudo que ela precisa é de um respiro, é de um tempo que a gente pare de ficar pensando com muito foco naquilo. E esse tempo, esse respiro que a gente dá para nossa mente, o nosso cérebro continua processando as questões que a gente já leu, mas em segundo plano. E muitas vezes é esse tempo de pausa, de um pouco mais de tranquilidade que você dá para sua mente, que ajuda o seu cérebro a resolver, a encontrar uma resolução que no modo muito focado você não conseguiria. Então, beber água, ir ao banheiro e comer alguma coisa é essencial. Não só para te dar uma energia a mais comendo, para te hidratar, mas também para dar uma pausa para a sua mente nesse momento aqui. Depois que você voltou do banheiro, é hora de você trabalhar nas questões duvidosas e trabalhosas. Então você vai ter várias questões que você marcou com asterisco. Você vai voltar nessas questões procurando, dentre essas, aquelas que você vai ter mais facilidade para resolver. Então agora a gente já garantiu certo, é hora da gente partir para aquelas que são um pouco mais difíceis. Depois, né, que você passou por todas elas novamente, você vai passar as questões que você fez nessa segunda leva para o seu gabarito. Então, digamos que na primeira você resolveu 30 e nessa segunda leva mais 30. Agora você já vai ter 60 questões no seu gabarito. E aí isso vai te dar uma tranquilidade muito grande. E agora, o sexto passo é resolver as questões que faltaram. Digamos que sobrem 40 questões. A gente já sabe que algumas a gente já marcou com X e que a gente não vai fazer. Mas ainda sobraram algumas ali
que você pode dar uma olhada, tentar mais um pouco, respirar um pouquinho e ver se você encontra uma saída para ela. É buscar garimpar os pontos ali que faltam para você chegar até 85 questões respondidas, 80 questões, dependendo do limite que você traçou para você. E conforme você for resolvendo essas últimas questões, você vai passando elas também para o gabarito. Sempre tomando muito cuidado, porque aqui com a Banca Sebrasp, como a gente não vai responder todas as questões, vão ficar alguns buracos ali no nosso gabarito, e isso pode fazer a gente se confundir. Então presta muita atenção, e o ideal é você treinar a passagem para o gabarito na sua casa durante os seus simulados também. E olha, eu gastei muito tempo pensando em como eu iria fazer a minha prova. Esse passo a passo que eu te mostrei me ajudou e muito. Então, como eu tô te ajudando, já deixa o seu like nesse vídeo e também se inscreve aqui no canal. Reta final, foco total. Ainda teremos alguns vídeos sobre esses últimos dias e nós continuamos juntos até o dia da sua aprovação.